mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Mais uma vez agora, né, do projeto Anatomia Bíblica. Então, para você que não sabe, nesse ano de 2021 eu estou lendo, né, e resenhando alguns livros da Bíblia. São 12 livros no total, um livro por mês, né? Lembrando também que é um projeto literário, não é um projeto religioso. Então, assim, me desculpem se eu falar alguma coisa que estiver errado, se eu me equivocar, tá? Então, não sou cristão, é simplesmente a opinião de alguém que está lendo esse livro, né? Os livros da Bíblia, na verdade, e está trazendo aqui a opinião, fazendo um resumão, enfim. Então, não me levem a mal se eu me equivocar. Então, me desculpem também desde já. Outra coisa que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, os links, né, de todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram e Scoob. Vou deixar também o link da Amazon da minha leitura de apoio. Tá ali na estante, então vou deixar só a foto aqui, que é o livro da Bíblia, né, publicado pela editora Globo. Esse livro tá me ajudando bastante nesse projeto ao longo desse ano aqui. Então vou deixar o link dele aqui embaixo também. Se você comprar esse livro através do meu link, você ajuda o meu canal a se manter na plataforma. O livro desse mês, né, do projeto Anatomia Bíblica, é então o livro de Isaías, né? Então assim, gente, com certeza eu vou me equivocar em alguma informação aqui. Então, desde já, me desculpem, tá? Porque, assim, até agora de todo o projeto, foi o livro mais complexo, mais difícil, na verdade, de leitura, né? De experiência de leitura mesmo. Então, com certeza, eu posso falar alguma coisa aqui que, não sei, né? Posso estar errado. Mas eu vou tentar trazer, assim, o máximo de informação que conseguir obter e também como foi a minha experiência mesmo de leitura com esse livro. Bem, em 1512... a gente tem então um retrato, né, desse personagem aqui da Bíblia, retratada, na verdade, pintada, né, por Michelangelo. Esse quadro é um quadro muito famoso. 740 anos antes de Cristo, a gente tem então, né, o povo de Israel se afastando da presença de Deus. E, gente, esse povo é muito complicado, né, porque assim, não importa o que Deus já tenha feito, não importa o que Deus faça, né, tudo que ele já fez nos livros anteriores, e mesmo assim, o povo hebreu, ele permanece ainda praticando, né, aquelas antigas práticas que eles adquiriram no Egito e dos demais povos, enfim, que eles passaram, como a idolatria. Então o povo ele acaba se afastando de Deus pelas coisas terrenas. É basicamente o cenário que a gente vai ter aqui. Deus então dá a responsabilidade ao profeta Isaías de levar a mensagem ao povo, né, e inclusive alertar os líderes religiosos da época que se eles continuassem, né, praticando, oprimindo os pobres, o que estava acontecendo na época de Isaías, oprimindo os pobres, praticando a desigualdade, praticando a idolatria e a corrupção, esses povos, né, esses líderes, na verdade, pagariam um custo muito alto. Sendo assim, Deus vai então enviar as nações a Jerusalém, né, para tomá-la, conquistá-la e assim puni-la também. O que nós vimos lá no livro de Daniel, que é um livro que vem depois do livro de Isaías, né? A resenha está aqui na playlist. Foi uma das últimas resenhas, na verdade. O que acontece lá com Daniel e com o povo hebreu naquela época basicamente é uma consequência dos eventos que acontecerão aqui. Bem, o livro de Isaías, ele é, na verdade, o primeiro livro, né, dos profetas maiores, e parte do livro é atribuída ao próprio Isaías e outras partes são atribuídas a outros autores, né? Então, e que quando você está lendo, na verdade, fica meio evidente mesmo que houve ali uma troca, né, de autores, de escritores na leitura do livro. Eu já vou explicar. Já naquela época, por que esse livro é considerado um livro profético, né? Tem vários motivos, mas assim, já naquela época Isaías acreditava que Deus enviaria um líder, né, da linhagem de Davi para restabelecer o reino de Deus, né? Ou seja, Jesus Cristo no caso. Bem, o livro de Isaías, gente, ele é tão parecido com os evangelhos, tem tanta analogia com a vida de Cristo, tem tanta profecia, né, de Cristo aqui, e lembrando que o livro de Isaías é um livro do Velho Testamento, que ele é considerado como se fosse o quinto evangelho, né? Então, assim, ele tem muita analogia. O próprio nome Isaías significa o Senhor salva. A narrativa do livro de Isaías é um pouco confusa, até porque é um dos maiores livros da Bíblia, né? Aliás, se não me engano, é o maior, com 66 capítulos. O livro de Isaías ele é considerado um resumo de toda a Bíblia, por isso que ele é o maior livro e tão complexo assim. Em relação a essa questão dele ser o resumo, né, é interessante a gente ver, porque assim, no Velho Testamento a gente tem 39 capítulos, né, e no Novo Testamento a gente tem 27 capítulos, então é bem interessante mesmo. Fora, assim, ele vai trazer inúmeras profecias aqui, já no livro de Isaías, bem antes do nascimento de Cristo, ninguém sonhava ainda com Cristo, né, e mesmo assim Isaías já estava advertindo aqui, dando sinais
de que haveria, né, alguém que iria salvar os hebreus e, enfim. O próprio Isaías vai lembrar muito de Jesus Cristo, porque Isaías vai criticar muito a hipocrisia do povo da época, que enchia os templos, né? Eles viam nos templos, enchiam tal, mas ao mesmo tempo eles estavam se lixando para as viúvas, para os órfãos, enfim. Além, né, deles, dos ricos, ele vai cair matando em cima dos ricos aqui, que vivem nas festas, né, graças aos pobres que estão sendo oprimidos e tal. Então, ou seja, ele vai lutar muito, então, contra a hipocrisia religiosa e as injustiças sociais, né, coisas que já estão super superadas. Então, gente, o papel de Isaías aqui, basicamente, é fazer o povo hebreu acordar, né, em relação a todas as desobediências deles contra Deus, contra eu sou o que sou, e também tentar chamá-los ao arrependimento. Então, assim, eu vou dar um salto para o vídeo não ficar muito grande. Muitas invasões vão ocorrer aqui, invasões do Egito, da Síria, da Babilônia, e enfim, né, todas profetizadas por Deus. Tem um capítulo aqui que é o 24, né, que Deus fala assim que a terra está contaminada por conta de seus moradores, né? Olha que interessante, ó. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão nela. Na metade do livro a gente passa então a acompanhar agora a narrativa, uma outra narrativa na verdade. E assim, fica muito evidente, pelo menos para mim ficou, que o autor também muda, né? O autor, quem passa a escrever então a narrativa de Ezequias, no meu ponto de vista, é outro escritor, já não é mais o primeiro, né? Bem, Ezequias ele era então o rei, né, de Jerusalém. Jerusalém é tomada por um outro rei chamado Senaqueribe. Se eu estiver errado, gente, me perdoem, né, se estiver pronunciando errado. Esse rei, ele afronta Ezequias, né? Na verdade, ele compara o Deus de Ezequias, ou seja, o eu sou o que sou, com os deuses das outras nações. E ele fala assim, olha, você não adianta você orar, né, pedir ao seu Deus, porque assim como eu tomei todas as outras nações e os deuses dessas nações não fizeram nada, o seu Deus também não vai. Então fica na tua aí, eu vou tomar, vou pegar tudo e dane-se. Ezequias, então, clama a Deus, né, e através de Isaías, Deus responde o seguinte a Ezequias. Veja só, isso aqui está em Isaías capítulo 37, versículo 6. Isaías lhes disse: Assim direis a vosso amo, assim dizeis o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto à espada na sua terra. Bem, gente, e assim, você sabe que com esse Deus aqui não se brinca, né? Então, no meio da guerra lá, quando o rei aqui, o Senaqueribe tá lutando lá para tomar o seu lugar, para tomar o seu lugar não, né? Para roubar as terras ali, Deus envia um anjo, e um anjo somente destrói todo o exército de Senaqueribe. Ele volta para sua terra. Quando ele volta para sua terra, os próprios filhos o matam, né, para usurpar o trono, tal como Deus profetizara aqui. O livro de Isaías, a gente vai lembrar também muito o livro de Salmos, né, porque depois que isso acontece com Ezequias, e até mesmo o próprio Isaías, fazem muitos louvores a Deus. Inclusive, essa famosa frase aqui, né, que está em Isaías capítulo 4, versículo 29, que é assim, ó: Os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Bem, esse trecho eu acho que é muito famoso, né? Tá no livro de Isaías, no caso. Outra coisa também, gente, é que no livro de Isaías, Deus vai continuar deixando muito claro, né? Assim como ele deixou nos outros livros também do Velho Testamento, o seu verdadeiro ódio, né, aos que adoram outros deuses e aos que praticam idolatria, né, que fazem para si imagens de pedra e acabam reverenciando ela e não a ele. Então ele vai deixar muito claro aqui o tempo todo, em diversos momentos, tipo assim, não façam isso porque eu odeio isso, né? E a gente já sabe que quem leu Gênesis, Êxodo e por aí vai já tem uma noção de que é uma das práticas assim que Deus mais detesta. Nós temos aqui então Deus, assim, em todo momento ele vai deixar claro o seu amor também ao seu povo, né? Mas ao mesmo tempo ele deixa já falando, né? Ameaçando, na verdade. Na verdade, não é nem ameaçando, profetizando mesmo. Que por conta deles continuarem nessas práticas, ele vai envergonhá-los, né? Então, por conta da desobediência dos hebreus, eles serão envergonhados, e enfim.
passarão por inúmeros problemas. Teve um capítulo aqui, gente, um versículo, na verdade, que me chamou muita atenção, porque assim, é o capítulo 45, versículo 20. Vocês sabem, eu sou totalmente ignorante, né, em alguns assuntos, assim como todo mundo, ninguém é inteligentíssimo em tudo, ninguém é Einstein. Então, assim, se eu estiver errado, me perdoem, especialmente os católicos que eu vou falar agora, né? Mas nesse versículo, Deus fala assim, ó: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, tem uns trechos assim que eu falo, será que algumas religiões não leem? Qual a explicação que elas têm, né? Porque esse trecho aqui, ele na verdade está condenando de uma certa forma uma prática extremamente católica até hoje, né? Que é a prática da procissão mesmo, enfim. Aí, bem, né? É uma dúvida, na verdade. Outra coisa que eu achei curioso aqui é porque a gente ouve muitos cristãos falar, especialmente os protestantes, né? Porque eu não vou discutir com você, porque a luta não é contra a carne, né? É contra o espírito do mal. Enfim, eles falam isso o tempo todo. Só que pra mim ficou muito evidente. Assim como acontece em outros livros também, mas essa reflexão eu só cheguei a fazer aqui em Isaías, né? Que Deus, ele na verdade odeia, não é somente o espírito, mas também os seres humanos que não o seguem, né? Que não aceitam, enfim, e preferiram adorar outros deuses. Mas o que é meio contraditório também é que é aqui que ele diz, né? Que ele já nos conhecia antes mesmo de nós sermos gerados, né? Fiquei pensando, falei, gente, se ele já conhecia essas pessoas, sabia que iria odiá-las, né? Porque elas não iriam segui-lo. Então por que ele as fez, né? Em relação àquilo que eu tinha dito, né? Que o livro de Isaías ele traz muitas profecias em relação à vinda de Cristo em vários momentos do livro, mas eu vou só dar uma lida aqui para vocês no capítulo 53, a partir do versículo 4. Ó. Vejam só que interessante, Jesus ainda não havia nascido, estava bem longe de nascer, e Isaías já tinha dito isso. Ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviará pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Bem, cara, né, aqui é uma profecia, na verdade, não somente da vinda de um Salvador, mas de uma certa forma meio que já está resumindo a vida, né, a trajetória de vida de Jesus. E se a gente parar para pensar, né, que estava bem longe de Cristo nascer, é muito certeiro, né, aqui. Por último, a gente tem então, né, Deus, na verdade, é o autor aqui pedindo misericórdia a Deus, né, porque ele já sabe que Deus está muito doidão com todo mundo por conta da sua desobediência e tudo mais. E nós temos Deus, então, inclusive confessando, né, que mesmo o seu povo tendo se afastado dele, todo momento ele olha, né, está olhando para o seu povo. Bem, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A história, na verdade, se a gente parar pra pensar no contexto histórico, ela não termina aqui, né, tanto que igual eu falei pra vocês, o que a gente viu lá em Daniel, né, que eu acabei resenhando antes, é uma consequência dos acontecimentos aqui de Isaías, né? Então os próximos livros, na verdade, do Velho Testamento vão como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né? Que vai acontecendo, vai sendo montado depois dos acontecimentos aqui. Foi um livro muito complexo. Do Anatomia Bíblica foi o livro mais complexo que eu li até agora. Então, assim, foi difícil, né? Então, posso com certeza estar errado, mas eu dei o meu melhor aqui nessa resenha. E enfim. Bem, gente, é isso. Então, desde já eu agradeço por vocês estarem até aqui. No próximo mês, então, né, já tá acabando o projeto. É o penúltimo livro, o mês que vem, que é Jonas. A gente vai falar sobre o livro de Jonas. E enfim, tá bom, gente? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e até mais.